quando o dia se desfaz e o silêncio vem chegar, meu coração se acalma, só em ti posso. Vocês acham que a Igreja Católica acaba um dia? Tem dúvida, gente? Tem que ter firmeza. Por que que não? Por que que ela não vai acabar? Por que que ela não vai acabar? Porque quem disse que não vai acabar? Jesus. Aonde? Mateus 16. E ele fala, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora disse naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria: Satanás é incansável para poder tentar armar contra nós, mas Deus é mais incansável em nos proteger contra ele. Então a nossa segurança está em quem? Nele. Ok? Então, isso nunca poderá balançar o seu coração. Por maiores problemas que a gente viver, guardem essa palavra: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Ok? Quem está na barca de Pedro ainda continua, é Jesus, ele não foi embora. Então, ele está conosco. E nós formamos esse corpo místico de Cristo, que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa. Mas por que eu hoje quis que a gente pensasse sobre Pedro e Paulo? Porque é a nossa história de conversão. Muitas vezes, às vezes a gente chegou até Jesus porque alguém nos trouxe, porque alguém nos apresentou. Mas chega um momento da nossa maturidade da fé, que se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus, nós não vamos permanecer. Esse encontro pessoal, ele é decisivo. Assim como Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava lá pescando, quando Jesus faz o milagre da pesca no barco dele, ele fala: Senhor, vai embora, sabe por quê? Eu sou pecador demais, fica perto de mim não. Como ele fez com Paulo, no caminho de Damasco, que Paulo cai. E ele fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Então, se a gente não tiver esse encontro pessoal, nós não caminhamos, a nossa fé não cresce, nós temos uma caminhada pessoal. Então Pedro, ele é muito a nossa cara, porque Pedro era intempestivo, falava as coisas, começou a caminhar com Jesus, jurava que ia seguir ele até o fim, e negou, mas voltou. O olhar de Jesus atingiu Pedro e buscou ele de volta. A gente precisa permitir que o olhar de Deus nos alcance. A gente não pode se esconder de Deus. A gente tem que deixar que Ele nos veja. Falar com Ele: estou aqui, ó, olha para mim. Eu falo com Ele todo dia de manhã: o senhor está olhando direitinho? Sou eu, está vendo? Viu a roupa que eu vesti hoje? Para o senhor não me perder. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair hoje. Não me perca, para que eu não te traia, que eu não presto. Então fica de olho, mantenha o olho em cima de mim para que eu não desvie do caminho, porque sem a sua graça eu vou desviar. Então, aonde que a fé de Pedro é sustentada? Vocês lembram desse evangelho? Como é que a fé de Pedro se manteve? Lembra? Jesus falou em Lucas, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te pediu. Falou: me dá ele. Vou joeirar ele igual trigo. Vou fazer assim nele, ó. Lembra desse trecho? Mas Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Então, a fé de Pedro, ela é sustentada pela oração de Jesus. Mas eu orei ao Pai por ti, para que a sua confiança não desfaleça. E você depois confirma teus irmãos, você sustenta a turma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paulo, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele falou: essa vida que eu tenho, que eu vivo na carne,
eu vivo por causa do nome e da pessoa do Filho de Deus, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa vivência. Para a gente poder evangelizar, as pessoas têm que, primeiro tem que ter um compromisso. Eu não posso falar com vocês de um Deus teórico. Não, vocês não estavam aqui. Eu tenho que falar com vocês de um Jesus que a gente falta pegar. Falta apertar ele assim. Vocês têm que ter uma experiência viva de um Deus vivo. Jesus não é teoria. Ele é real. O Evangelho não é uma teoria. E hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos, eu desviei um bocado do assunto, porque é tanto assunto, né? Que a gente não pode falar só de medicina, tem que aproveitar para falar da vida. E eu falei com eles, por que vocês vivem relacionamentos tão difíceis e tão ruins? Por que vocês viraram mendigos de afeto? Tudo, às vezes deprime, tem que tomar remédio, que é a luta. Um menino de 20 anos de idade tomando remédio, quero matar. Como é que eu sei que o marido que eu escolhi, que a minha namorada, que meu futuro marido, ele é a pessoa certa? Se a pessoa que você escolheu, guarde isso, ela extrai de você o seu melhor. Porque tem relacionamentos que é para te destruir. Você põe a cabeça para fora e a pessoa puxa o seu pé. Você fala, quero fazer isso, você figura acomodada. Ah, que chatice, por que você quer ir lá, minha filha? Não te deixa crescer, vai cortando suas asas. E acha que manda no ser. Então é um relacionamento perfeito. Para matar um ao outro. É verdade. Estou falando mentira? Estou não, porque a mulher no início vai aceitando, tadinho, mas ele é tão lindo. Jesus fala, fica com ele não, minha filha. Jesus, você não viu a covinha dele? Ele fala que eu estou vendo uma cova mais funda ali na frente. Eu falo isso de brincadeira, mas isso é sério, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A pessoa que eu escolhi, ela é a pessoa certa, se ela extrai de mim o meu melhor. Pode imaginar o que significa isso? Ela me faz ser melhor do que eu imaginava ser. É isso. É isso que uma mãe e um pai faz quando vê um filho. Que ele não nasce perfeito, não nasce bom. Ela olha e fala, nada, esse menino é melhor do que imagina. Porque ela extrai o melhor. Então é aquele que me extrai. Está escrito em Cântico dos Cânticos. O meu amado é aquele que extrai de mim o meu melhor. Então por isso vocês avaliam os relacionamentos, como é que estão? Se está tudo beleza, continua. Se não, dá uma pensadinha. Pergunta para o chefe, se é mesmo. Mas toma coragem de perguntar. Para afinal, não vou perguntar isso para ele de jeito nenhum. Vai que tem uma ideia contrária, né? Bobagem. Vamos levando, né? Vamos remando, mas não é assim não. Então, brincadeiras à parte, né? Para descontrair. Mas é isso, né? Da mesma forma como eu sei que aquilo que é o melhor, porque o Evangelho não é teoria, a Bíblia não é uma teoria. Tudo que você precisar está aqui. Só ter tempo de ler. Pensar, meditar, se alimentar. É isso. Quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra, eu queria que essa frase hoje ressoasse no coração de vocês. Vocês vão, toda vez, já falei com vocês, toda vez que vocês escutarem um nome no Novo Testamento, coloque o seu. Filó, tu és rocha. E é nessa rocha, na rocha do seu coração, que eu quero edificar a minha morada. Com eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu quero que a Trindade venha fazer morada em você. Eu quero que vocês guardem essa frase para que isso vá ressoando na vida de vocês. Nós temos que desejar e fazer de tudo para que a gente seja morada de Deus. A morada da Santíssima Trindade. Já falei isso com vocês outro dia. Quem expulsa Deus de nós é quem? O pecado. Quando a gente peca, você fala com ele, tchau. Ok? Porque a gente precisa voltar à confissão. Mas aquilo que eu disse para vocês, essa experiência de ver Deus, de tocar Ele, a experiência pessoal que te sustenta, é só vocês lembrarem de um caso que eu já contei. Lembra do cachorro correndo atrás da lebre? Quem lembra que eu já falei disso? Ninguém? Que bom, só porque é bom que a gente conta de novo, né? Já que ninguém lembra, né? Porque a nossa fé é assim, passa uma lebre, o cachorro sai correndo atrás, latindo, porque ele quer pegar a lebre. Aí alguns cachorros estão escutando, porque o cachorro está latindo, vou correndo também. Escuta latir, vai correndo atrás. Aí vai correndo, porque tanto de cachorro atrás de uma lebre, todo mundo latindo.
De repente um cachorro fala assim, mas para que nós estamos correndo? Atrás de quem nós estamos correndo? Não estou enxergando nada. Então só permanece aquele que vê a lebre. A nossa fé, nós só vamos manter no nosso caminho se os nossos olhos estiverem fixos em quem? Em Jesus. Se vocês perderem Ele de vista, a fé de vocês cai. Quando Pedro falou com ele, Jesus, deixa eu andar sobre a água, é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Ele falou, vem meu filho, vem cá Pedro, firme. Pedro foi, enquanto ele olhava para Jesus. A hora que o vento bateu, o que ele fez? Afundou. Ele tirou o olho de Jesus, afundou. E é assim a gente na vida. Quando a vida bate, quando o vento sopra, se eu tirar os olhos dele, eu afogo, eu afundo. Então isso é uma experiência, para que eu possa viver uma experiência forte de Deus na minha vida, que vai ser decisivo, que eu viva uma vida de uma fé madura, e não uma fé que a onda bate eu vou, a onda vai e eu volto, para que eu possa crescer na minha fé com Deus. Imagina até eu poder dizer igual Pedro disse, igual Paulo disse, não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Essa vida aqui eu vivo por causa dele. Vocês imaginam? Tem um chão. Tem um chão. A fé, gente, ela é um caminho, não é um pódio, não, que eu subi, venci, não. É um caminho, porque nós somos nômades, nós somos peregrinos. Todo dia que a gente está vivendo, falta menos um para voltar para casa. Só que a gente não pensa nisso. Falta menos um. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus quer que eu faça agora, hoje. Porque para amar e servir, eu só tenho agora. Por isso que ele fala, não fica preocupado com amanhã, não vive hoje intensamente aquilo que você precisa viver. Não fica sofrendo com o que não aconteceu. Vive hoje, numa confiança incondicional naquele que te ama. Te ama sem igual. Mas essa experiência é a nossa experiência da nossa conversão, porque a nossa conversão ela é diária. Mas para que eu possa ir para o mundo anunciar Jesus, eu tenho que experimentar esse Deus. Eu posso confiar nele de uma forma incondicional. Se vocês não experimentarem, vocês não convencem ninguém. Aí São Paulo, na carta dele de domingo, que foi na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu fico pensando, fico com uma inveja louca, quando eu penso que será que no final, quando eu estiver encerrando a minha vida aqui, vou poder repetir a mesma coisa que ele? Porque a nossa vida espiritual ela é um combate. A nossa vida aqui ela é um combate, o dia inteirinho. Hoje o dia inteiro vocês combateram. A gente às vezes não tem a dimensão, porque a partir do momento que eu assumo Jesus na minha vida, a minha vida ela vai passar por uma transformação, ok? Porque dentro de mim existe uma coisa que chama ego. E eu quero um tanto de coisa, eu sou igual um menino de 3 anos, né? Mas eu quero. Até eu pegar a minha vontade, colocá-la diante de Deus e falar com Ele, faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor sabe, que é o melhor. Isso é um chão. Isso é um chão. Porque isso não acontece num passe de mágica. Por que a gente não consegue se entregar? Porque a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque a gente não tem vida de oração. Não temos disciplina. Então a gente está sempre voltando ao mesmo ponto, porque falta uma coisa única, chama disciplina. Para ter disciplina eu preciso de quê? Da graça de Deus. Para ter a graça de Deus eu preciso de quê? De pedir. A gente tem que ter humildade. Nossa fé tem que ser humilde. A gente tem que entender que a gente não é nada, e que a gente não vale nada, mas que eu posso, com a minha miséria, colaborar com Ele, para que a palavra chegue até vocês, porque quem age em nós é quem? É Deus. Se vocês acham que sou eu, estou enganado, ok? Então é isso, é Deus que faz tudo em nós, é nele que a gente é, que a gente move, que a gente existe, é em Deus nosso Senhor. Então até tomar consciência da dignidade que nos foi dada de sermos filhos de Deus, de como é que eu vivo a vida nessa verdade, de como é que eu vivo a vida a partir dessa consciência de que eu sou filha amada, que Ele me resgatou,
que as almas não são do Papa, nem do Pedro, nem de Paulo, mas são dele. Jesus pagou um preço imenso por cada um de nós. Na cruz. O sangue dele foi derramado para que cada um de nós tivesse direito ao céu. Por isso a gente caminha aqui sem medo da vida e sem medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte, pois a morte é a porta que me abre para voltar para casa, para poder olhar para aquela coisa maravilhosa, para ele tirar o véu e nos mostrar o Pai. Pode imaginar o que vai ser? Isso é uma coisa surreal. A gente não tem dimensão para que fomos feitos para uma vida que é eterna, que nós não sabemos, que é a beleza daquilo que Ele reserva para os filhos dele. A gente não tem dimensão. É maravilhoso. Aliás, é melhor ele nem deixar ninguém saber, né? Porque o negócio deve ser tão escandaloso que a gente vai querer ir embora. Já falei com vocês que São Bento, depois que teve a experiência de ir, voltou meio aéreo. Eu ia voltar completamente louca. Diz que ele estava meio sempre aéreo, andando aqui, mas voado. Claro, devia ter com a cabeça lá. Com tudo que ele viu, não falou nada, né? Porque é homem, né? Se ele tivesse mandado uma mulherzinha, já sabia tudo. Já falei, já fiz essa queixa. Falei, se o senhor tivesse levado uma mulherzinha, já sabia todos os detalhes do céu. Já tinha contado tudo aqui embaixo. Mas mandou 2 homens, ficaram mudos. Pedro, foi Paulo, e São Bento, ó. Vê. Você pergunta para o menino quando chega da escola, o que aconteceu lá hoje? Nada. Fala, não pode. Como é que seu pai está pagando uma escola cara e você não fez nada lá hoje? Pergunta para a menina o que aconteceu na escola. Até a cor do batom da professora você sabe. Deus é que não sabe do detalhe. Levou os homens, não levou as mulheres. Porque a gente ia saber todos os detalhes, os últimos modelitos do céu, tudo a gente ia saber, mas é que não sabemos nada. Deixa a gente só na curiosidade. Então, quando eu penso isso, que quando Deus me coloca na minha profissão, você na sua, seja naquilo que Deus te colocou, nós temos que ter o compromisso cristão. Então, cada um de nós tem que ser o melhor profissional que alguém pode encontrar. Eu faço bolo, o seu bolo tem que ser o melhor bolo do mundo. Eu tenho que pôr todo o amor ali. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me deu para fazer com o melhor. Qual que é a marca do cristão? Que eu vou continuar insistindo com vocês. Tem 2 coisas que as pessoas têm que olhar para nós, e sem a gente abrir a boca, elas têm que reconhecer que a gente pertence a Deus. Alegria. Cristão triste ninguém merece, né, gente? Não está com Deus, está com outra coisa. E a outra? Qual a outra marca que nós carregamos? Sim, mas como é que ele tem que se manifestar naquilo que eu faço? Pelo amor. Tem que pôr amor em tudo que vocês fazem. Tem que ter alegria naquilo que vocês fazem. Aquele povo que você vai ser atendida, que você vai a algum lugar, te recebe com alegria, te recebe com aquela delicadeza, com a gentileza, e fala, tem alguma coisa nesse povo? Tem. Se alguém te perguntar, por que você assina essa alegria, essa felicidade? O mundo está caindo, alegria. Você é alienada? Não, mas tem Jesus. E Ele vai mudar a história. Como é que nós vamos evangelizar triste, cabisbaixa, arrastando? Não vamos. O nosso Deus é aquele que já venceu por nós. É aquele que vence. É aquele que às vezes a gente insiste em ser infeliz. Insiste em carregar o peso das coisas e falar, ó vida, só tomando remédio para melhorar. Eu te falo, tem um remédio maravilhoso, chama Eucaristia. A oportunidade que eu tenho de encontrar com Deus vivo. É Deus que me escuta, isso não é uma ilusão. O encontro com Jesus vivo, ele é real. Quando eu comungo, eu não toco na orla do manto dele, eu recebo ele inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. É para morrer de chorar. Tem alguma coisa te entristecendo? Vai no Santíssimo. Tem alguma coisa te alegrando? Vai no Santíssimo. Tem alguma preocupação? Vá até ele. Tudo que vocês têm que tomar uma decisão, vá até ele. Porque ele está ali, vive em pessoa. Se a gente descobrir isso de verdade, isso aqui vai ter uma fila, ninguém chega. Você passa a vida aqui na fila, esperando a hora, uma oportunidade de ele conversar com ele. Mas ele é tão maravilhoso que ele se esconde. Que a gente não ia dar conta de ver. Ele se esconde, para que a gente possa chegar até ele. Então, quando eu vejo da vida de Paulo, falo, será que eu vou guardar minha fé até o fim? Quando Jesus falava na Bíblia, fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé no mundo? Ele pergunta. Então eu falei com ele, bem que você está esperto mesmo, porque tem hora que eu acho que até não, amigo. Campanha contra você é pesada, bem pesada. Contra a família,
contra a dignidade daquilo que você é, porque é melhor você não saber o que você é. Então os meninos estão todos confusos, sofrendo. Família é bobagem, Deus é uma ilusão. Então, se nós que cremos, não vivermos uma vida cravado aqui, mas com todos os valores que a gente crê, como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos afirmar que nós descendemos de Pedro e de Paulo? Esse povo que aceitou o martírio, esse povo que viveu numa alegria louca. São Lucas, um pouquinho antes de salvar o filho de um alto cargo, de um funcionário de Roma, ele estava preso, Lucas. Vivia conversando com Paulo, eles deixaram entrar, porque afinal de contas ele vai conversar com esse homem preso, que não tem nada, uma roupa rasgada. Era Lucas anotando tudo que Paulo falava, tanto que Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Lucas escrevendo. Lucas foi preso, falou, amanhã vocês vão ser julgados lá, para os leões. Antes da menina estava morrendo, buscar Lucas, o pai dela buscar Lucas, Lucas conversava com o povo assim, não, vocês não se preocupam não, inclusive com criança. Na hora que eles nos julgarem nos leões, vai doer um pouquinho, só no primeiro momento, só um pouquinho, só na primeira dentada, mas depois vai ser uma festa, nós vamos voltar para casa. Era assim que esse povo carregava o martírio, eles entravam na arena cantando, mas porque tinham feito a experiência de um Deus vivo. A nossa fé não pode ser mais ou menos, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, naquele que não decepciona, naquele que não falha. Então nós temos que dar testemunho disso. Na hora que a situação está invertida, vocês têm que estar sustentando que Deus é Deus. Nós somos filhos amados. Então eu tenho que combater o mal que existe em mim. Fala, meu Deus, há tanto mal em mim, tira. Por isso que eu falo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quais são esses inimigos? É o que está dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Está aqui em mim. O que Jesus falou? O mal não é o que entra, o que sai do coração. Porque é no seu coração que você prepara adultério, os roubos, as mentiras, as confusões, está dentro de você. Por isso a gente reza tanto e pede, Senhor, tem que travar esse combate, é comigo. Tira de mim aquilo que não presta. Todo dia eu falo isso com ele. Tira aquilo que só bate o olho e fala, não está bom não, tira. Tira aquilo que impede que o Senhor se manifeste. Tira aquilo, Senhor, que está tanto obstáculo, a manifestação da sua graça na minha vida. Que de verdade, Senhor, que alguém que se entrega ao Senhor só possa fazer o que o Senhor quiser. Não deixa eu fazer obstáculo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não me impeça, não me permita, Senhor, te impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. É assim, mas vocês têm que ter esse encontro, e isso tem que ser repetido. Eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querê-lo, porque Jesus é uma coisa tão delicada, ele é tão doce, mas ele é tão doce que ele me impressiona na doçura dele, que por mais que ele esteja conosco, se você não convidar, se você não pedir opinião, toda hora ele não fala. Mas se ele te pede uma opinião, se você pede, fala com ele, o Senhor me ilumina nisso aqui, é agora, ele é rápido. Isso me deixa encantada. Eu falo com ele, tantos anos eu convivo com o Senhor, eu tenho que estar sempre relembrando que eu tenho que sempre te convidar para tudo. Convidem, e a experiência é espetacular, é de chorar. É de chorar. Como é que ele se manifesta de uma forma tão doce, e como é que ele vai te ajudar a ser a extensão da misericórdia dele. Como é que ele vai te ajudar a ser aquele que vai aliviar o outro, a acalentar, a confortar, a alimentar. Porque a gente alimenta não é só de comida, mas da palavra, da presença, de um abraço. Porque é assim que nós vamos levar Jesus. O reino dele precisa chegar. Esse reino de amor e de justiça que ele quer para todos. Porque eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Jesus e o nosso Pai não nos ama fracionado. Cada um de nós é o filho mais amado que ele tem. É verdade. Cada um de nós. Nós temos que nos tomar consciência disso. E estar à disposição dele. Fala, Senhor, conta com a minha miséria. Onde você precisar de mim, eu estou na área. Fala comigo, vai ali, vou, sim, Senhor, vai, volta aqui, volto. Mas que eu possa levar o seu santo nome. Que eu possa ajudar as pessoas a serem evangelizadas. Ajudá-las a ter uma experiência real, mas me faça ter. Experimentem na hora que vocês forem comungar. Saber, por um minuto. Não fica no automático, não. Não viva a vida de vocês no automático.
A experiência com Jesus, ela é única a cada dia, a cada minuto que vocês chamam por Ele. Essa presença de um Deus à nossa disposição me deixa, aquilo que São Paulo fala, o seu amor me constrange. O amor de Deus é tanto que nos constrange. Chama por Ele, e Ele fala o que foi. Aprenda a silenciar. Aprenda a treinar o seu ouvido para ouvir o coração dele que bate. Aprenda a silenciar para ouvir a voz dele que sussurra. Fala, faça isso. Aprenda a reconhecer Deus na sua vida. Nossa Senhora foi criada no templo a partir de 3 aninhos de idade. Ela foi levada no templo. Então, por isso, Nossa Senhora conhecia tudo da palavra. Veja o Magnífica que ela canta. Ela conhecia tudo. Quando ela foi chegando à adolescência, os sacerdotes reuniram, entraram em oração e sabiam que ela precisava se casar. Nossa Senhora ficou triste. Porque ela, na alma dela, ela já era consagrada a Deus. Ela queria pertencer ao Pai, consagrada. Era uma virgem consagrada, ela queria ser consagrada a Ele. Eles falaram, não, Maria, você vai ter que casar. Mas ela era profundamente obediente, porque ela confiava, como ninguém, em Deus. Então eles pegaram todos os jovens, viu gente? Jovens, não é velhinho não. Jovens da linhagem de Davi, porque o Jesus da linhagem de Davi. E levaram eles para o templo, entregou um ramo na mão de cada um, que foi identificado os ramos. E lá não existia ainda o Santíssimo, mas existia os Santos dos Santos, não é assim? Que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, não é isso? Então, foram todos identificados os ramos, foi colocado, né, lá. Então eles rezaram junto com os rapazes e foi entregue diante de Deus lá nos Santos dos Santos. O escolhido de Deus iria florescer o ramo. Olha que coisa maravilhosa. Colocaram lá, ficaram de cá em oração, foram lá buscar os ramos, nenhum floresceu. Então, nenhum, esse é o escolhido. Foram rezar. É igualzinho a gente faz, né? Foram rezar de novo. Falaram, Senhor, o que nós não vimos? Vamos procurar. Ó, da linhagem de Davi, está faltando um moço que não apareceu aqui. Que está fazendo um trabalho num lugar escondido. Mandou a ordem para José. Como é que o povo era obediente? Foi para o templo. Vem cá, José. Vem cá. E José também tinha um voto de castidade e de entrega a Deus. Um homem lindo, uma mulher linda. Os dois com voto de castidade a Deus. Aí, entrega o ramo. Quando rezam, e o ramo está na mão de José. Sem chegar no Santo dos Santos, ele floresce. Por isso que São José carrega aquele ramo com flores, que a gente não sabe por causa de quê. Agora você já sabe. Que ele era o escolhido de Deus. É lindo. É lindo. O dia que a gente chegar no céu, nós vamos morrer de vergonha. A gente não sabe nada. Nós vamos chegar lá para viver a eternidade, conhecemos nada. Então, para poder evangelizar, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer primeiro a nossa miséria. Fala, mas o Senhor me fez filho de Deus mesmo? Eu sendo essa miséria? É. Você tem uma herança eterna, sim, de um rei, sim. Minha vida é eterna. Ele me criou para viver com Ele eternamente. Numa alegria indizível. E a minha vida aqui, eu vou viver no tempo que é curto. Sob o olhar dEle, para fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor que Deus nos dá. A nossa profissão, nós temos que ser impecável. Nós temos que fazer tudo de melhor. Porque nisso nós vamos revelando Ele. Mas a gente nunca pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Porque a minha fé, para poder saber como é que está aí na minha caminhada de fé, eu tenho que avaliar as minhas atitudes. As minhas atitudes, elas são coerentes com aquilo que eu falo. Senão, tem que começar a minha conversão de novo. Se eu prego uma coisa e eu não vivo aquilo que eu falo, tem uma coisa errada. Eu não me converti. Eu converti do lábio. Não, filó, eu rezei, mas por que está nesse nervo, minha filha? Não rezou, rezou com o lábio. Se reza com o coração e faz a entrega, fez a entrega. É assim, é simples as coisas com Deus, porque Ele escuta, Ele não é surdo. Vocês têm que experimentar isso. A gente fala e Ele escuta. Jesus cuida de tudo, de todos os detalhes. De todos os detalhes.
A gente parece bobagem, né? Mas Ele cuida de tudo. De tudo. Vou contar para você. Sábado, eu tinha que dar uma entrevista às 11h30 na televisão. Meio-dia, eles iam lá em casa, gravar. Falei com Jesus, meu filho, você tem aí trabalhando, anda de arrumar gente para maquiar, como é que vai ser? Liguei para a menina que me maquia, falei, minha filha, eu preciso de você lá em casa às 11 horas, vou sair do CTI, vai estar tudo certo. Chegar lá em casa ventado, sem maquia, eles esperam um tiquinho, até que eles vão colocando as luzes e tal, demora. Então dá tempo de você acabar de maquiar. Aí eu mandei mensagem, Filó, minha filha, posso não? Tem cliente 11h30. Falei com Jesus, como é que nós vamos fazer? Nós vamos sem nada mesmo, né? O que vai fazer? Vai dar tempo não, como é que eu vou arrumar alguém que vai vir aqui em casa me maquiar? Falei, o senhor resolve, né? Afinal de contas, o assunto é o senhor mesmo, resolve. Se eu vou parecer muito mal acabado, você vai dar para dar uma melhorada, né, meu filho? O senhor resolve. Passa um pouco mais tarde, liga a maquiadora. Filó, você acredita que do nada a pessoa que eu ia maquiar às 11h30 me ligou e falou, você não pode trocar comigo para 9h30, não? Falei, do nada? Isso para mim tem outro nome. É esses detalhes que eu falo com vocês. Você fala, não sei por que ela trocou. Eu falei, eu sei. Eu sei por que trocou. São esses detalhes, são esses cuidados. Que quando você coloca lá, Filó, mas é isso, até isso você coloca? Tudo coloco. Todos os detalhes, nós dividimos, né? A vida é parceria, né? Tudo é dividido. O dia que vocês aprenderem a viver isso, fica mais fácil, fica mais leve, vocês verão que Ele de verdade, Ele cuida de cada detalhe que você fala. Não é possível que Ele prestou atenção nisso. Prestou. Por quê? Já falei com vocês, por quê? Porque Ele te ama. É por causa do amor. É o amor que faz Ele agir dessa forma em prol de você. É o amor que faz Deus te preceder em cada coisa, em cada reunião que você vai, em cada coisa difícil que você vai fazer. Fala, eu estou com medo, fala, não preocupa não, Ele já está lá, à sua espera. E já melhorou a história. Pode ir, sem medo, porque você contou com Ele, porque você confia nele. Ele fala, eu não deixo um filho meu ser decepcionado. Por quê? Porque ele não pode, por causa do amor. Há o dia que a gente acreditar. Há o dia que a gente viver como filho dele, na alegria de acordar a cada dia com decisão, de pular da cama e falar, a seu dispor, para isso levantei. Para quê? Para vos amar. Então só me leva do jeito que você quiser hoje. O que vai acontecer? Não importa, o senhor já viu. O que me aconteceu, eu sei que é para o meu bem. Por quê? Porque eu confio no seu amor por mim. Essa é a beleza da gente poder viver o que esses homens levaram à vida. Esses homens não importaram de ser crucificados de cabeça para baixo. Paulo falou, vou cortar sua cabeça. Ele falou, tranquilo, vai cortar. E o que ele fala com esse romano que cuidava dele, era um alto posto, ele estava preso. E o cara fala com ele, você não vai me convencer? Ele fala, mas eu não tenho essa pretensão de convencê-lo. Existirá um momento que ele vai te olhar nos olhos. Nesse momento, você cairá. Quando ele te olhar no fundo dos seus olhos. E Paulo fala com ele, tem um mar lindo e Paulo fala com ele. Porque o homem pega a água, e Paulo faz assim, pega a água aqui e acha que isso é a vida. E não percebe que ela escorre no meio dos dedos. O que eu estou te falando não é desse punhado de água que você pega e que escorre, não. Eu estou te falando do mar inteiro, meu filho. Compreende a diferença? Então, quando eu estou falando para vocês de Deus, é de algo eterno, e onipotente, onipresente, de um tamanho sem igual. Não se feche no ateliê da sua vida, não. Se solte e fala, sou seu. Deixa eu subir nas suas asas, Senhor, e me carrega. Me ajuda a vencer o combate de cada dia. Para que eu chegue no final e fale, eu vivi a minha fé. Eu combati o bom combate. Eu permiti que eu diminuísse e que ele crescesse em mim, como o Batista falou. Eu quero, Senhor, por cada vez que eu quero me converter, tem uma mortificação pessoal. Eu vou morrendo aos poucos para que somente o Senhor reine em mim. É esse o processo. Nosso processo de conversão é um processo de uma vida. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Mas vamos pedir a Jesus a cada dia a graça de ser um outro Pedro, um outro Paulo, de testemunhar com a nossa vida que Ele é Deus e que Ele vive e que Ele está vivo aqui agora, no meio de nós, que Ele nos olha, que Ele cuida, que a gente anda sob o olhar dEle e permita que o olhar dEle te alcance hoje.
Às vezes tem alguma coisa aí que não está bom. Está precisando do olhar de Deus. Se exponha, fica nua, fique nu diante de Deus. Quando eu falo dessa nudez, já falei com vocês mais de uma vez, é da alma. Conta para Ele aquilo que não está bom, experimenta. Experimenta essas coisas que eu falo com vocês hoje. Fala com Jesus, vou te contar uma coisa, um segredo que ninguém sabe, só o Senhor. Faz de conta que o Senhor não sabe também, né? Vou te contar esse segredo, mas o Senhor já sabe, mas faz de conta que o Senhor não sabe. Faz carinha de surpresa, né? Eu vou te contar isso. Transforma isso. Faça dessa angústia, dessa dificuldade, desse problema, disso que está me consumindo. Faça a vossa vontade e que eu possa de verdade reconhecer com toda clareza que é o Senhor que agiu porque me ama. Experimente sair daqui com o coração limpo, com nenhuma preocupação, com nenhuma angústia, porque você vai deixar entregue no coração dele. Experimente. Vocês primeiro precisam ser evangelizados, para que a evangelização dê frutos. Os frutos pertencem ao Senhor. Nossa é a labuta, mas que Deus use poderosamente da vida de cada um de vocês, para testemunhar que nada, nem ninguém, como o nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Vamos sentar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem está com a Bíblia, antes da gente entrar no que nós vamos meditar hoje, não é? No domingo, a primeira leitura de domingo, que foi livro do primeira leitura dos Reis, é uma oração antiga, todo mundo conhece, que é a conversa de Salomão com Deus. Imagina, Salomão era filho de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos e herdou ser rei de todo o povo de Israel. Isso era uma coisa louca. Então, ele dorme e no sonho Deus vai visitá-lo. Pergunta para ele, o que você quer, Salomão? Você já parou para pensar se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse, o que você quer? A resposta de Salomão foi encantadora. Ele falou, eu preciso de um coração sábio, eu preciso de inteligência, eu preciso de sabedoria para guiar seu povo, que é numeroso demais. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu vida longa, ele não pediu que matasse os inimigos, não pediu riqueza. Essa oração agradou tanto a Deus que ele falou, mas eu vou te dar um coração e uma inteligência que nunca vai ter, nem antes de você, nem depois de você. Nunca mais se ouviu dizer em alguém tão sábio quanto Salomão. E mais eu te dou o resto, nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão. Fala assim, nunca ninguém vestiu tão, né, nem Salomão, né, alguém vestiu tão lindo como Salomão. O luxo, a riqueza de Salomão, tudo Salomão teve, porque ele fez a oração certa. Então as pessoas falam assim, mas eu queria pedir a Deus sabedoria. Como é que faz para pedir a Deus sabedoria? Está na Bíblia? Alguém conhece? Está na Bíblia isso? Está ou não? Está aonde? Aonde? Alguém está rezando comigo, que eu já passei a cola. Está no livro de sabedoria de Salomão. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. As Bíblias evangélicas faltam alguns livros em relação aos nossos, né? Está na sabedoria de Salomão, que está logo depois de Cântico dos Cânticos. Depois de Cântico dos Cânticos. É porque minha Bíblia é de Jerusalém, então ela é a sua de Jerusalém. A de Jerusalém você vai na página 1119. Então, é a oração de Salomão pedindo sabedoria. É lindo. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste pela vossa palavra. É lindo, ele pede a sabedoria. Então, é uma oração para rezar todo dia. Então, vocês ficaram tão encantados com a oração de Salomão. Estou trazendo aqui para vocês a oração que vocês podem fazer todo dia. Eu pulo os versículos que fala, fizeste-me rei, não sou nada disso, eu pulo os pedaços, falo naquilo que é prático e rezo essa oração. A oração é belíssima, é lindo, fala que a sabedoria vai, ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória, e minhas obras serão assim, bem acolhidas, né? Fala aquilo, é linda essa oração.
Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Então tá, então isso é uma coisa para vocês poderem, para vocês terem, né? Para quem quiser ler, quiser conseguir a sabedoria. E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente vive num mundo hoje que pecado não existe, não é assim? Você fala em pecado, a pessoa fala, o quê? Que negócio que é esse? Nem existe essa palavra mais. Mas existe um livro que porque o pecado ele é muito bem descrito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino, aquela luta. Mas esse autor aqui, ele fez um compilado de Tomás de Aquino. Os 7 pecados capitais. E aqui ele explica quem são as filhas do pecado, a mãe e o pai do pecado, a luta. Vocês vão cair duro com metade das coisas que vocês vão ler. Mas é importante que a gente precisa ler. Ele fala desde São Gregório Magno. Vocês vão descobrir que Gregório, antes de ele ser papa, ele foi prefeito de Roma. Olha que legal. Tá bacana, de um pai muito rico. Por que ele virou Magno? Por que ele é um papa Magno? A gente não sabe de nada, né? Fala São Gregório Magno, não sabe nem o que está falando, né? Bom para estudar. Então, vocês vão gostar de ler, porque é tudo muito explicado, porque a lista de São Gregório dos pecados, que era papa, de São Tomás, e eles vão explicando. Ele explica, capítulo por capítulo. Então a gente precisa ler, precisa ter conhecimento para poder ensinar, para aprender, para viver bem e para ajudar os irmãos que não leem nada. Não é assim? Porque tem uma turma que não lê nada. Né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então esse livro, a Paty tirou foto, né, Paty? Você põe na internet, né? Para o pessoal. E, então, porque é tudo baseado em São Tomás de Aquino. Se não fosse tão sério, eu não passaria para vocês, tá bom? E o outro livro, que é São Francisco de Sales, um grande santo. E esse livro aqui chama Filoteia. O que significa Filoteia? Filoteia é a alma que ama a Deus. Então, no livro ele descreve assim, Filoteia, faz isso assim. Quer dizer, alma que ama a Deus, faça isso. Esse livro não foi escrito para padre, foi escrito para leigo. Esse livro é para nós. Para nos ensinar a caminhar. Fácil, demais. Facílimo o livro. Mas a gente tem que caminhar. Ok? A nossa caminhada espiritual não é uma brincadeira. Então, você tem que começar a levar a vida mais a sério, ok? Então, esse livro é um livro bacana. É um livro assim, para você ler, reler, ler, reler. Esses livros densos, né? A gente não consegue pegar e ler de ponta a ponta. Você lê um pedaço, vai meditar uns dias, depois lê outro pedaço, medita tudo. É assim. Como é que é? É muita informação. Isso, principalmente porque a gente não tem treino, né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma outra linguagem, é abrir um outro universo, é essa consciência que a gente precisa desabrochar em nós, né? Então tem que colocar vocês a caminho, né? À medida que eu vou caminhando, eu vou empurrando vocês também. Vambora, né? Vão andando, porque, né? Tem que pôr vocês para ler. E nada assim, só gente boa, porque Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, é só gente de peso. Só gente de muito peso. São Tomás de Aquino, eles acham que ele pegou a inteligência de todos os padres do deserto junto, que é uma coisa surreal. E depois que ele escreveu toda a Suma Teológica, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, e queria queimar, porque achou que não valia de nada. Quantos séculos, 6, nós estamos pelejando até hoje para entender Tomás de Aquino. Eu já estou bem inteligente, né? Então, esses livros é livro para se ter. Não precisa ter pressa, né? Então você imagina que tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a Santa Missa, como é que a gente deve ouvir a missa. Falei para nós, tá? Vamos ler. E aí hoje quero fazer uma reflexão com vocês de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo que possui
e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Aproveitar que a gente é pouquinha gente, né? Quando a gente escuta, vocês escutaram, vocês foram à missa, tenho certeza. Quando vocês escutam isso, o reino de Deus é semelhante a um homem, a um tesouro escondido no campo. O homem acha o tesouro, então está errado, porque ele acha o tesouro e esconde de novo. Você fazer isso? Você fazer isso? E? O que é esse tesouro? E o que é essa pérola? Vocês escutaram isso, foram para casa do mesmo jeito que entraram na igreja ou pensaram no assunto? De verdade. De verdade. Se a palavra de Deus não entrar no meu coração e não fizer disso vida, serviu para quê? Para nada. Ok? A palavra de Deus tem que gerar em mim vida. Eu tenho que me fazer pensar o que é essa pérola, o que é esse tesouro. Se não entendi, Jesus explicou isso, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro, um homem vendeu, guardou. E o que eu tenho com isso 2 anos, 1000 anos atrás? Depois, para frente. Se vocês entraram na igreja, escutou isso e saiu igual, resolveu o quê? Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito hoje não, misericórdia. Tem que traduzir isso aqui para você. Quando fala em tesouro, quando fala uma pérola preciosa que ninguém tem, a mais preciosa de todas, eu estou falando de algo de extremo valor, de algo que alguém deseja. Então, o reino de Deus é o quê? É Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino. E Jesus fala assim, lá em Lucas, a cabeça está ficando ruim, o semestre está começando, a cabeça está ruim. Em Lucas, se não me engano, 17, até razoável aqui agora. Até abri no Lucas aqui, é misericórdia. Então, Jesus, os fariseus falam com ele sobre o reino de Deus e fala, o reino de Deus, ele não é observável. Não se pode dizer ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filho, eu não entendi nada. Então vamos entender. O que é mais difícil para nós que somos cristãos? Nós somos cristãos, batizados, a gente vem à igreja, assiste missa, mas como é difícil para nós entender uma palavra que eu vou dizer agora. Vida divina. Deus habita em mim, Deus habita em você. Você acredita nisso? Fala mais ou menos, mas eu nunca pensei sobre o assunto. Estou falando mentira? Não. Mas não somos batizados? Somos. Então o dom que nós recebemos de Deus é a vida de Deus em nós. Qual é a única coisa que pode tirar Deus de nós? O pecado. O pecado é que corta. Mas Deus veio habitar em nós. Então, mesmo nós sendo católicos, cristãos, batizados, crismados, fazemos um monte de retiro, a nossa vida espiritual, pensa nessa imagem que eu vou dizer agora. Lembra do mar e pensa numa madeira boiando. A nossa vida divina é assim. A nossa vida, quando fala em vida divina, ela está na superfície. Eu não mergulho. Compreenderam? Mas não é exatamente essa imagem? Não, sou cristão, sou católico, mas o que isso faz de diferença na sua vida? De verdade. Muito pouco. Então nós estamos vivendo como se a gente fosse pagão batizado. É grave. Estou falando mentira? Não. Não estou falando isso para sacudir mesmo. Nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado. Porque a gente, de verdade, a gente não pensa na vida divina. A gente não pensa que de verdade Deus habita. A gente não pensa. Quando Marta, Lázaro tinha morrido, Jesus chegou na casa de Marta. Marta foi encontrar com ele do lado de fora e depois foi atrás de Maria e falou o que com Maria? O mestre está aí e te chama.
Deus nos chama o dia inteiro. A gente fala, se tivesse lá igual Maria, Jesus chamando, ele está te chamando o dia inteiro. A gente não escuta, porque a gente não presta atenção. Nós somos assim. Deus veio ao encontro da samaritana. E quando ele veio encontrar com a samaritana, que ele sentou na borda do poço, era a hora? Era a hora sexta. Hora sexta quer dizer a hora que eu vou me transformar, a hora que eu mudo na minha vida, que eu tomo uma atitude, se torna a hora sexta. Mas Jesus não veio só na hora sexta, nem na hora décima, nem não. Ele vem a todo momento nos chamar. Como ele sabe que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro de pendurado no pé dele, ele fez do nosso coração um sacrário. Compreenderam? Deus fez do nosso coração um sacrário para que ele possa vir conversar conosco. Então, como é que se resume a nossa vida de cristão? Nós rezamos, muitos de nós conseguimos ir à missa pela manhã, rezamos, ou fazemos as orações pela manhã e depois vamos trabalhar. Então, a nossa vida ela é em partes, ela fica despedaçada. Porque nós pensamos em Deus naquele momento e passamos o resto do dia sem pensar nele. Eu estou falando mentira. Então, aquele hóspede está dentro de mim sendo cuidado? Não. Olha o que Jesus fala para uma mística. Porque é o que nós fazemos. Nós recebemos a Eucaristia e dispersamos, não é? A gente vigia quem está comungando, ou vai para trás de Nossa Senhora, ó. Recebe o Senhor, ou vamos embora, ou pegamos o celular. Jesus fala assim, quando você está dentro da sua casa e recebe uma visita importante que está sentado na sala, você vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz na hora da Eucaristia. A gente recebe Jesus e se dispersa. É o hóspede divino, é Deus vivo. Estou falando alguma mentira? Não, não estou. O povo até ajoelha e fica com o olho aberto procurando ver os outros comungando. Ó. Aonde que concentra naquele que está com você, não concentra. Então a gente dispersa. A gente tem que falar com ele, Senhor, não vou deixar só embora. Permaneça comigo. Me ajuda a permanecer com o Senhor. É assim. Então, hoje, a forma como a gente trata Deus, às vezes a gente até recebe, mas a gente ignora. Deus fica num canto. Ele não tem o privilégio de ser aquele que eu falo com ele várias vezes, ou que eu me lembro dele, ou que eu faço as coisas por causa dele. Eu estou falando alguma coisa errada? Ele não está dissociado? Eu rezo e depois eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte. Então, que dia que ele vai ser um tesouro? Porque a vida divina para chegar em nós, para isso acontecer conosco, para que o reino se instale em nós, não vai existir esse reino se não tiver muita batalha. E a batalha é contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Contra o nosso ego. São Francisco de Sales falou que depois que a gente morrer, o ego, o amor próprio demora mais meia hora para morrer. Tá falando mentira, gente? Tudo é eu. Tanto de ego inflado. Demora mais meia hora. Você morre, o seu amor próprio demora uma meia hora, depois vai. Luta para ficar mais um pouco. Ele tem que ser o último aí, que a última palavra tem que ser dele, não é? Não é fácil, né? Então, o que nos falta hoje, assim, de verdade? O que vocês acham? Se você olhar você, a sua vida, as pessoas que convivem com você, o mundo hoje, qual que é a palavra que falta hoje? É o recolhimento. Porque para que essa vida divina, até que eu tome consciência, encontre esse tesouro e vou com alegria. Como é que Jesus é terrível? O que ele fala na alegria? Sabe o que São Tomás de Aquino fala disso? Porque ele fala que a alegria é o primeiro efeito do amor e da entrega. Porque quando você ama, você descobrir Jesus profundamente e amá-lo, você se entrega.
É o primeiro efeito do amor, né? Alegria quando a gente está apaixonado ficou retardado, rindo. Não é mais ou menos assim? Quando você imagina quando você tiver, tomar consciência desse amor de Deus. É uma coisa louca na nossa vida. Então a primeira alegria é o primeiro efeito do amor. Por isso que a gente, ele vai com alegria e vende tudo que possui. O que você está precisando de vender, né? Na sua vida. Então, nós para poder vencermos e termos a vida, esse tesouro dentro de nós, essa pedra preciosa, são 3 caminhos. O primeiro, eu tomar consciência de mim, eu mergulhar. O segundo é descobrir que só eu e ele. E depois é só ele. Então vamos falar por etapa. Então, falei que nós somos igual uma tábua na superfície. Jesus sempre encontrou com pessoas que ele fez convites e hoje ele está fazendo para nós. Uma dessas pessoas famosas da Bíblia que Jesus falou foi Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce. Vai para sua casa que hoje eu vou lá. Vou te encontrar. Foi assim? Hoje eu quero estar na sua casa. Desce Zaqueu despencado daquela árvore. E o espaço que ele tinha que fazer era pequeno, porque ele tinha que descer da árvore e chegar em casa. Muito bem. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus, não foi? Nós saímos de casa muitas vezes não é para ver Jesus, é? Eu estou entediado, vou ver a rua, vou ver a moto meio sozinha, vou bater uma perna no shopping, eu vou fazer outra coisa, menos procurar aquele que já está dentro de mim. Né? Então eu saio muitas vezes para ver o movimento da rua, para ver a rua, para ver um tanto de coisa, mas não para procurar. Zaqueu saiu para ver Jesus. E Jesus falou, desce, Zaqueu. Entra na sua casa. Ou luta. A gente acha que essa é a tarefa mais fácil. No filho, entrar dentro de mim é facinho. Mentira. Coitado do Zaqueu para sair da árvore e chegar em casa, o tanto de gente que tentou segurar Zaqueu. Zaqueu, você é aquele que ele falou com você? Tanta gente tentou segurar, entreter, reter, distrair Zaqueu. Quantas coisas na nossa vida nos distraem. Por que é tão difícil entrar? Porque eu vou descobrir que tem tanta coisa que me impede. O tanto de coisa que eu vou descobrir que habita em mim. É tão interessante isso que a gente lembra quando José foi procurar um lugar para Jesus nascer. Bateu na porta da hospedaria e não tinha lugar na hospedaria, não é assim? A nossa alma, gente, é igual um albergue. Habita tanta coisa. É tanta gente que frequenta a nossa alma e não tem lugar para Deus. Falei mentira? Não. Não há lugar para Ele. A gente descobre que tem tanto ídolo, tem tanta gente que habita, que ele também habita num canto abandonado. De vez em quando eu lembro que Deus existe. E isso é espetacular porque ele faz uma queixa lindíssima que eu fiz questão de anotar. Para dessas almas abençoadas que ele resolve conversar. E isso é de chorar. Porque ele faz uma queixa. Ele faz assim. Quis ser teu hóspede, mas não me abriste a porta, não quisestes me receber. Tive fome e não me destes de comer. Estava em ti, por não te recolheres, não me recolheste. Tinha fome de me dar a ti. Tinha este desejo que não variou desde a noite de quinta-feira santa, de comer a Páscoa perpetuamente contigo, e tu não correspondestes ao meu desejo. Tu não te importastes com a minha fome, não me convidastes à tua mesa. Fome de quê que Jesus tem? De quê? Do seu amor. E fome do seu amor. Tinha sede deste amor que te via desperdiçar pelas criaturas, por tantas criaturas desprezíveis, por vezes até indignas, em todo caso 1000 vezes menos belas que eu. O Criador que sou eu, o amor, e tu zombaste dessa sede, ou nem dela te lembraste. É aquilo que ele fala para a samaritana. Ele chega e quando ele fala para a samaritana, dá-me de beber.
A gente acha que ele está pedindo água, mas é água que ele falou? Está escrito água? Não, está escrito dá-me de beber. Dá-me da sua vida, dá-me sofrimento, da sua história, dos seus sonhos, dá-me de beber, é isso que me interessa. Isso é belíssimo. Como é que Deus, naquele momento, se torna mendigo nosso? Porque a única pessoa na Bíblia que assenta e pede é o mendigo. Senão está sentado ensinando, que eram os grandes mestres da lei. Mas somente os cegos, os mendigos, é que ficam nas beiradas pedindo. E Jesus se faz mendigo seu, meu. Ele veio por ti. Eu tinha sede de te ver destruir alguns dos seus gostos, seus caprichos, de todos esses nadinhas inúteis que se amontoavam em tua alma. Nadinhas inúteis. E nela espalhava a mais lastimosa desordem, para poder eu, o essencial, reinar nela como Senhor absoluto. Percebe a distância que nós estamos disso? De entender o que é esse reino em nós? E tu nada percebestes, nada compreendeste, ou se percebeste, nada quiseste comigo. Admito que te seja penoso abandonar o nada pelo tudo. Já observaram como é que o inútil nos chama atenção? É impressionante. O tanto de coisa que nos dispersa no inútil. Mas afinal, não te fiz eu um ser racional? Não te naturalizei divino? Então, quanto é difícil para nós entender que dentro de nós habita Deus, que tem uma vida divina em nós, que nós temos uma alma, que se eu não cuidar dela, ela pode ser salva, ela pode morrer, ela pode sofrer uma condenação eterna. E mesmo assim, a gente não desperta. A gente não acorda. A gente vai levando a vida, parecendo que está dormindo. Há uma alma em mim que eu não cuido. Eu não leio, eu não me alimento da palavra, eu não me alimento da Eucaristia, eu não faço os meus sacramentos, eu não cuido da alma. Eu cuido do corpo, faço ginástica, tô mandando ninguém parar de fazer isso. Faço ginástica, eu faço botox, eu vou no salão, pinto cabelo, corto cabelo, eu faço isso. E isso tá em dia. Mas a alma tá desidratada, desnutrida, asmática, qualquer coisa. Anêmica, O teu povo tá desmaiando fácil? É porque a alma tá fraca. Vocês acham que eu tô brincando? Tá não. Que povo desanimado com a vida, que desânimo, que luta, Ó céus, ó luta. É que tá faltando o quê? Como que não tem consciência que existe a alma? Quem carrega o nosso corpo? É a alma. Por isso que existe doença do corpo, existe doença da alma. Mas a gente nem sabe isso, nem percebe. Por quê? Porque eu não cuido dela. Hoje vocês estão sempre aqui cuidando, que depois de eu falar tanto, a cabeça de vocês vai acordar. Então, quando Jesus faz essa queixa, que a gente deixa ele num canto, e ele é a razão da nossa vida, ele é o grande tesouro que eu vou encontrar na vida, ele é o grande amor, aquele que me ama sem igual, ele é a pedra preciosa que o dia que eu encontro nada mais tem o valor que tem ele. Entender tudo isso, entender que muitas vezes na vida, que a gente fala demais ao contrário dos santos, todos os santos falavam pouco. Por quê? Porque falavam com Deus que habitava neles. Nós falamos demais, né? Para fora, mas não voltamos. Entra na sua casa. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. E assim, qualquer hora ele pode bater na sua porta, qualquer hora ele pode te chamar para uma conversa. Ele te vê triste, abatida, não consegue conversar, porque nós não voltamos para dentro, nós estamos para fora contando para os outros. Em vez de contar para o único que inclusive resolve, né? O resto dá um monte de palpite, resolve nada. Então, voltar, né? É verdade, cada um tem uma opinião, né? Voltar, entender que aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a me ver, eu vou começar a ver a minha alma, vou começar a ver quanta coisa me impede de voar. São João da Cruz fala que não importa se o que prende a perninha de um passarinho é um fio fino ou um fio grosso. De toda forma, ele impede ele de voar. O que hoje te impede de alçar voo diante de Deus? O que te impede? Quais são os seus apegos que você não abre mão? Que a gente é mais ou menos assim. Você pega o menino,
Tá lá com aquele quarto lotado de brinquedos, parece uma loja, e fala, bem, vamos dar um brinquedinho pro menininho que não tem nenhum brinquedo. Aí quando você sugere um, ele fala, mãe, esse é o que eu mais amo na vida. Nunca brinco, nem sabia que tinha um brinquedo. Tô falando mentira? É igual a mãe que ensina pro menino assim, vamos rezar. Reza e fala com o Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Aí a criança para e fala assim, menos meu coelhinho. Então, o que nós estamos apegados? O que nos falta abrir mão? Tem coisas que a gente é preso. E a gente precisa aprender a não ter apego. Não é não amar as pessoas, não. Não é isso, não. É não fazer com que aquilo seja a razão da sua vida. Qual que é a razão da nossa vida? Tem que ser Jesus. Tá vendo como é que a nossa caminhada espiritual demora a começar? Porque às vezes eu ponho minha felicidade nas coisas ou na pessoa. Fala, gente, se aquele moço não vou ser feliz nunca. Ou ilusão. Ilusão. Sem aquele carro, você olha pro carro e fala, engraçado, eu achava que ele era melhor. Compra aquele sapato na loja e fala, como que eu vivi sem esse sapato até hoje? Compra o sapato, foi engraçado. Na loja ele é mais bonito. Tinha mais luz em cima dele. É tanta culpa nos iludir. Até a gente sair da vida da ilusão para entrar na vida real, é um chão. Então eu descubro que Deus habita em mim. Que eu tenho uma vida divina para cultivar. Que tem um Deus que eu posso conversar. Tem um Deus que me ama, que habita aqui. E aí eu tenho que prestar atenção que Ele caminha comigo. E que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, Ele acompanha. Não é como um juiz, não é isso. É como alguém que me ama. Que não tem um pensamento seu que Ele não conhece. Não tem um sentimento que entrou nesse corpo que Ele não conhece. Mas que Ele está ali para te amparar, para te acolher. Ele sim é aquele que você pode conversar. Ele sim é aquele que eu posso me voltar. Vai ler o castelo lá de Teresa de Ávila. Ela fez esse caminho que eu estou tentando ensinar. Claro que o caminho é mais dividido. Só estou falando 3 etapas aqui. É só para a gente tomar consciência desse tesouro, dessa pérola. É entrar em nós, né? É entender. Aí um desses santos, né, entrou no mosteiro, falaram com ele, e aí qual que é a sua experiência de entrar no mosteiro? Ele falou, interessante, eu entrei aqui 2 pessoas. Agora uma só, o outro eu joguei pela janela. O que ele quer dizer com isso? Ele tomou consciência da vida divina que habitava nele. Tomou consciência desse caminho, porque quanta coisa eu tenho que matar em mim. Se você quiser seguir a Jesus, pega a sua cruz e me siga. Quantas coisas eu tenho que deixar morrer no meu amor próprio? Quantas coisas eu tenho que colocar sob a luz de Deus? Quantas coisas de nadinha eu tenho que abrir mão para que somente Deus possa reinar? Isso é um chão. Porque o reino de Deus, Ele te pede a vida inteira. Isso é um caminho de conversão. Nós vamos sair daqui fazendo isso hoje, não. Hoje você só vai ter consciência que Deus habita. Depois você vai querer desejá-lo. Até a gente entender tudo isso e viver. Porque não adianta entender, eu tenho que viver. Eu tenho que começar a meditar. Eu tenho que começar a tomar consciência dessa presença em mim. Esse dom. Eu tenho que ajudar os outros a perceber que também Ele é o sacrário que Deus habita. Então eu tenho que conversar com o outro com cuidado. Eu tenho que estar diante do outro com respeito, porque ele é um sacrário. Se ele ainda não é, ele vai se tornar. É muito lindo tudo isso. Mas isso aqui é um caminho. Até que chega um momento que vai ficar só Deus. Quando é que vai ser isso? É quando eu caminhar de tal forma em união com Ele, que a única coisa que eu vou desejar na minha vida é o quê? Fazer a vontade dEle. A minha vontade e a dele já é igual. O que Jesus falava do Pai? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A única coisa que você almeja é Ele. Nós somos o paraíso de Deus. Mas Deus ainda não é o nosso paraíso. Nossa Senhora era o paraíso dele. E Ele era o paraíso dela. Já imaginou quando o dia que a gente aprender a se deliciar com a presença de Deus em nós? Que chão, hein, gente? Que chão. Que chão. O quanto que tudo nos põe para fora, o tanto que tudo nos distrai. O tanto que a gente consegue ficar aborrecido, chateado com o tanto de nada que vai passar e perde aquilo que é essencial. O quanto que as coisas do nosso lado nos trazem, tem o poder de nos destruir. E quanto que aquele que te põe de pé está negligenciado. Um dia que eu descobri esse tesouro.
É claro que nós não vamos ser igual esse homem da pérola que vende tudo que tem. Nós somos pai e mãe de família, tem casa, tem menino para cuidar. Para cada um Deus tem um chamado. Vai ter esses franciscanos para isso. Nós podemos viver isso? Podemos. Nós vamos aprender que a grande arma da nossa vida, que vai nos abrir portas, chama caridade. Diga a gente começar a entender que a gente divide com o irmão, que a gente ajuda o irmão. Isso vai nos abrir portas demais. Entender que Deus habita nele. E que muitas vezes Deus está preso ali que eu preciso ajudar. Então, é esse presente de Deus, entender isso, que o reino é o próprio Deus, é Jesus em nós, que Ele está em nós, que Ele é a minha pérola preciosa, Ele é o maior tesouro que eu posso ter na vida. Que o dia que eu descobrir isso, que Ele é a minha maior riqueza, eu vou deslocar a minha riqueza dos bens materiais para a riqueza que é ter Deus em mim. Compreendem? Aí sim eu descobri o meu tesouro. Aí sim eu descobri essa pérola sem preço na minha vida. Mas esse é um caminho que ela tem que ter um começo. E o começo é você começar a se perguntar: como é que está a minha vida divina? Como é que está a vida que habita em mim? Qual é a consciência que eu tenho disto? Como é que eu quero caminhar? Como é que eu sei de Deus em mim? Como é que eu estou fazendo com a presença dEle? Será que eu estou atento ao chamado? Será que eu quero cultivar isso? Será que de verdade eu quero estar na presença de Deus? A nossa alma é a coisa mais séria que nós temos que investir. Porque ela é eterna. O corpo vai ser devolvido, Deus Pai já disse que vai ser devolvido. Mas a hora que eu chegar diante dele, eu só tenho a alma. E nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que cuidar dela. Hoje todo mundo vai olhar para a alma, tem certeza. Falar como é que eu estou caminhando. Porque é preciso que a gente descubra isso para que eu possa despertar o meu irmão que está aquela tábua navegando lá em cima do mar sem saber que ele pode mergulhar nele mesmo. A palavra de Deus é rica demais. E a gente não imagina que isso está querendo dizer de nós. Que isso sou eu. Está falando de mim. Está falando desse tesouro que eu tenho dentro de mim e que eu não estou sabendo. Dessa pérola preciosa que está dentro de mim e que eu desconheço. Que é o Espírito Santo a me guiar. Que é ter a presença de um Deus vivo. Aquele que guarda os meus mandamentos. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estou falando alguma mentira? Está tudo na palavra de Deus. Como que a gente demora a despertar para isso, né? Mas o importante é já ter despertado. Entender que eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. De verdade, Deus habita em mim. Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza, que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso. Mas para isso a gente está pensando, está meditando, e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que teve o privilégio de compreender isso de uma outra forma. E que ela nos ajude, ela olhe para nós hoje e peça a Jesus, para cada um de nós, quais são as graças espirituais que a gente mais precisa para começar de verdade a viver a vida cristã de verdade. Essa vida divina nos incomodar. A estar atento, a não ter a vida despedaçada, a não ter a vida em 2 momentos, mas ter a vida com Deus de forma contínua. Várias vezes por dia lembrar dele, pensar nele, conversar com ele. E não deixá-lo abandonado dentro de nós. Vocês vão até sair daqui pensando nisso. Será que eu deixei ele abandonado ou esquecido? De vez em quando falar: oi, você está aí? Com quem você está conversando, minha filha? Ficou doida? Não. Alguém que habita em mim. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não, porque é muito grande pensar nisso. Mas é real. Deus faz de nós o seu sacrário. Isso é belíssimo. Que Nossa Senhora hoje, ela peça a Jesus a graça para nós. Ela que foi sacrário vivo, que carregou Jesus 9 meses. Que ela nos ajude em tomando consciência dessa semente que hoje eu estou colocando no seu coração. Estou colocando uma semente. É o reino de Deus, é assim mesmo, é crescendo. Que a gente dorme e o reino cresce, não é? Jesus vai trabalhando à medida que eu permito. Fala: entra, Senhor. Vem cear comigo, me ensina, me ajuda. Peça ao Espírito Santo para te conduzir. Fala: Jesus, eu quero ser igual um menino, me dá a graça da infância espiritual. Me dá a mão, me conduz. Eu que sou ignorante do ponto de vista espiritual. Eu quero, de verdade, viver esse dom belíssimo que o Senhor me deu, de colocar em dia minha vida de batizado. Que a partir do momento que eu fui batizado, eu recebi esse dom da presença de um Deus vivo em nós.
e que a nossa vida possa revelar para todos aqueles que não sabem que em cada um de nós, de verdade, Deus habita. Esse brilho de Deus em nós possa não conseguir ser segurado, mas que Ele possa iluminar todos os lugares por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!